Cruzeiro entrou em contato com o Renato Gaúcho. Então é isso. A demissão do Fernando Diniz deve acontecer na segunda-feira e eu acredito que o Renato Portaluppi deve assumir o Cruzeiro. Então, pilhado, deu ainda há pouco que a diretoria do Cruzeiro está negociando com o Renato Gaúcho. E a informação procede. Renato Gaúcho, que era o plano A do Cruzeiro, quando da demissão de Fernando Seabra, voltou à pauta da Raposa. Todos já cravaram a saída do Fernando Diniz e a chegada do Renato Gaúcho no Cruzeiro. Eu vou ficar com aquele pezinho atrás, né? Afinal, ano passado também estava tudo certo pro Fernando Diniz sair do Cruzeiro, mas acabou ficando. Pelo menos ficando até o momento. Veremos o andar da carruagem e bora acompanhar o que o pessoal disse. Vocês deixando o like, compartilhando, se inscrevendo aqui no canal. Só vai deixar o like no vídeo quem quer a saída imediata do treinador Fernando Diniz no Cruzeiro. Vamos ver quantos likes vai chegar esse vídeo, se o pessoal quer a saída dele mesmo. Vamos conferir. Betfair, parceiro do Cruzeiro e do CDD, estão mais fortes do que nunca para 2025. Se for para apostar, aposte na empresa que ajuda o Cruzeiro. Somente para pessoas a partir dos 18 anos. E é para jogar com responsabilidade. Notícia exclusiva aí sobre a situação do Cruzeiro, hein? Fernando Diniz já tá fora dos planos, mas o Cruzeiro só vai anunciar a saída do treinador quando tiver um novo nome. E aí, mais uma informação exclusiva. O Cruzeiro entrou em contato com o Renato Gaúcho. Pessoas muito próximas ao Renato Gaúcho me falaram que o Cruzeiro entrou em contato com ele. O Cruzeiro tá negociando com o Renato Gaúcho. E se o Cruzeiro fechar um nome, ele já vai anunciar a saída do Fernando Diniz. O Fernando Diniz, que foi muito mal no Cruzeiro, desde o momento que chegou, está sendo muito cobrado, foi xingado pela torcida e vaiado ano passado e também nesse ano. E agora o Cruzeiro já está decidido. Diniz não continua, mas vai ser anunciada a saída só quando fechar com o novo treinador. E o nome da vez é Renato Gaúcho, que já está conversando com o Cruzeiro. Mais uma informação exclusiva aí do Pilhado, direto do aeroporto na Nova Zelândia, trazendo informação exclusiva, saindo na frente de todo mundo, né? Amigos do esporte, não é novidade para ninguém que o Fernando Diniz está moribundo no Cruzeiro desde a última rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado, né? E o início de temporada de 2025 continua não agradando, praticamente 6 meses de trabalho, 4 vitórias tão somente, nem foram grandes vitórias, vitórias expressivas, e todas as vezes que a torcida olha para o Diniz e tenta ter um pouco de otimismo na sequência do trabalho, não tem jeito, vai olhar para trás e vai lembrar do retorno do ano passado, a partir do momento que ele assumiu. Então tá moribundo, não é novidade. A demissão do Fernando Diniz deve acontecer nesta segunda-feira, sim. É bem possível que isso aconteça, e Renato Portaluppi, eu imagino que Renato Portaluppi vá assumir o Cruzeiro, né? Eu imagino que o nome seja do Renato Portaluppi. O grande problema de insistir com o Fernando Diniz, né? Vamos dar mais uma chance, vamos esperar mais uma rodada, é que daqui a pouco o alvo pode não ficar apenas no Fernando Diniz, mas daqui a pouco esse alvo pode se virar para a direção de futebol, para quem comanda o futebol do Cruzeiro. Então, a demissão do Fernando Diniz deve acontecer na segunda-feira e eu acredito que o Renato Portaluppi deve assumir o Cruzeiro. Então é isso aí, vamos esperar a segunda-feira, que deve ser agitada no Cruzeiro. Boa semana a todos aí, tchau. E é uma segunda-feira também que promete um agito por parte do Cruzeiro. Por quê? Todo mundo vem acompanhando. A situação do Fernando Diniz, ela ficou muito complicada. E agora o cenário é o seguinte, o Cruzeiro sondando o mercado, conversando sobre possibilidade, mas ainda precisa efetivar uma saída do técnico Fernando Diniz. É uma tendência que isso aconteça. Já aconteceu? Não, tanto que o técnico não foi comunicado até o momento. A expectativa é de que isso aconteça ao longo desta segunda-feira, então vamos aguardar, até para não acontecer o que aconteceu no final do ano, quando trouxemos a informação, e aí todo mundo acompanhou, né, o que aconteceu, e depois tudo ali mudou, os planos foram alterados, o Fernando Diniz acabou ficando, e agora voltou a ser muito pressionado,
uma situação aí encarada por muitos que é irreversível. E por isso o Cruzeiro partiria mesmo com esse pouco tempo de 2024, com 2 jogos amistosos e 3 jogos oficiais, o Cruzeiro decidindo pela mudança no comando técnico. Então vamos acompanhar. A segunda-feira promete novidades. A expectativa é de que o Fernando Diniz já não esteja no treinamento de hoje à tarde na Toca da Raposa 2. Volto a repetir. Primeiro, isso precisa ser oficializado para não ter o que aconteceu no final de 2024. E aí, assim que oficializar, a gente vem com os desdobramentos. Se oficializar mesmo, né, a gente vem com os desdobramentos. Vamos analisar essa mudança. Teve uma convicção no final da temporada e agora já não existe mais. Então, tem muitos assuntos para a gente falar e trazer também sobre todo esse processo que passa o Cruzeiro já no início de temporada e ainda estamos no mês de janeiro. E, obviamente, se confirmada a saída do Fernando Diniz, um nome que agrada é o de Renato Portaluppi, Renato Gaúcho, que deixou o Grêmio no final de 2024 e hoje está livre no mercado. Tá falado, pessoal? Hora de falar sobre Fernando Diniz balançando. Já tem até nome de substituto para ele. Renato Gaúcho, que era o plano A do Cruzeiro, quando da demissão de Fernando Seabra, voltou à pauta da Raposa. Antes de falar sobre ele, deixa eu contar um pouquinho sobre o momento do Diniz, que segue em 2025 sua sina de 2024. Cruzeiro, na primeira partida ao lado do torcedor, com o Mineirão com mais de 30 mil pessoas, só empatou com o Betim em 1-1. E ainda virou o primeiro tempo perdendo. O gol de empate marcado por Lautaro Dias aconteceu já na reta final da partida. Já na ida pro vestiário no intervalo, muitos xingamentos e vaias, especialmente pro Fernando Diniz. No fim da partida, a torcida também se despediu do Diniz, cantando "Adeus Diniz, adeus Diniz". O próprio técnico, depois da entrevista coletiva, admitiu que teve uma reunião com dirigentes do Cruzeiro e foi cobrado sobre a falta de resultados. Até aqui, só 35% de aproveitamento dos pontos. A pressão atual tem muito a ver com o que ele não conseguiu na temporada passada, vice-campeonato da Sul-Americana e a 9ª colocação no Campeonato Brasileiro. A pressão é tão grande que eu não descartaria que o Diniz caísse nos próximos dias. Bora falar sobre o Renato Gaúcho. O Renato era o plano A do Alexandre Matos e do Pedrinho BH quando o Fernando Seabra saiu. O negócio, na oportunidade, não aconteceu porque o Renato treinava o Grêmio e alegou que não poderia deixar o clube em meio à disputa contra o rebaixamento. O tempo passou, Fernando Diniz foi contratado e o Renato acabou perdendo espaço, mas essa negociação, caso aconteça agora, não deve oferecer grandes existências. Renato recusou propostas de times com menor capacidade de investimento no início dessa temporada. Se aparecer o convite do Cruzeiro, tenho quase toda a certeza que o negócio vai acontecer. E para mim, o erro da diretoria do Cruzeiro foi de ter contratado o Diniz. E mais erro ainda quando o manteve para a atual temporada. Parecia uma carta marcada de que o trabalho não andaria. Definitivamente, o Diniz e o atual elenco do Cruzeiro não formam um bom casamento. Hora de informar. Meus amigos, minhas amigas, estamos ao vivo em cores. Instagram Jaircy Carvalho Oficial. Instagram Jaircy Carvalho Oficial. Eu gosto de dar crédito a quem merece. O Pilhado deu ainda há pouco que a diretoria do Cruzeiro está negociando com o Renato Gaúcho. E a informação procede, a informação é verdadeira. Eu conversei com gente também ligada ao Renato, que é o meu irmão, o Renato é um amigão, e essa pessoa confirmou que o Renato foi contactado sim, e amanhã eles devem fazer uma reunião definitiva para definirem a contratação de Renato Gaúcho pelo Cruzeiro. Então, Pilhado, você está certo, a sua informação procede, foi exclusiva sua e procede mesmo. A diretoria entrou em contato com o Renato Gaúcho e o Renato Gaúcho amanhã deverá ter uma reunião definitiva para confirmar, né, a sua ida como técnico do Cruzeiro. E o Renato, com esse time, ele vai fazer o time voar. O Renato é um grande treinador. Eu imaginei que ele queria tirar um ano sabático no Rio de Janeiro, mas é um sonho do Renato há muito tempo dirigir o Cruzeiro. Então, se já há esse contato e amanhã eles devem bater o martelo, como eu disse hoje, Diniz já está demitido.
Renato Gaúcho está a caminho. Isso, turma. Com a saída do treinador Fernando Diniz quase que certa, né? Só falta aquele anúncio oficial. Teremos como treinador, muito provavelmente no Cruzeiro, um treinador boleiro, né, gente? Renato que já jogou no Cruzeiro, inclusive, nos anos 90. E, cara, eu duvido muito que teria rumores, assim, de uma rixa entre Renato e jogadores, cara. Ele é um... Cara, ele protege o seu, gente. Faz impossível esses burburinhos que a gente ouve com o treinador Fernando Diniz, com alguns jogadores do Cruzeiro, de alguma rixa e tal. Cara, com o Renato Gaúcho, eu vou dizer improvável para não dizer impossível, gente. Renato Gaúcho não é aqueles cara da tática que nem o Fernando Diniz e tal, mas apesar de tudo, já trouxe resultados, principalmente com o Grêmio, né? Libertadores, Copa do Brasil, em 23 vice, né? Vice-campeão brasileiro, não é pouca coisa, né? E até pelo Flamengo, chegou na final da Libertadores, poderia ter ganho ou não, acabou não ganhando. Pelo menos essa é a visão do momento, né? Renato Gaúcho chegando e Fernando Diniz saindo. Deixa o like no vídeo, compartilha, se inscreve aqui no canal, deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Tá na hora de mudar, antes tarde do que nunca, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Finalmente a gente lançou o Viver de YouTube, que é o único treinamento no mercado que vai te acompanhar do absoluto zero até a criação do seu canal de sucesso. Onde você vai aprender as mesmas técnicas que eu utilizei e que eu utilizo, inclusive, para crescer todos os dias na maior plataforma de vídeo do mundo.